Boa noite, pessoal. Primeiro, gostaria de agradecer à comissão organizadora do colóquio de fazer esse convite para falar sobre uma efeméride tão importante do movimento anarquista, que são os 90 anos da Revolução Social Espanhola. Bem, eu sou o Davi, né, sou de São Paulo. É a primeira vez que eu estou aqui, então é uma experiência muito bacana. Eu sou doutorando em História Econômica na USP e membro também, junto com o Rota da Biblioteca Terra Livre. E também sou professor de História na Educação Básica. E um pouco do que eu vou falar aqui com vocês faz parte das teorizações que eu fiz na minha dissertação de mestrado, defendida lá em 2023. E atualmente eu estou no doutorado, eu aprofundo um pouco dessas dinâmicas e eu discuto a ideia de planificação econômica dentro do anarquismo clássico e posteriormente no contexto da Revolução Espanhola. Tá? E a minha apresentação, o próprio título da minha dissertação, né, que é a relação campo-cidade do pensamento econômico da Confederação Nacional do Trabalho, né, durante a Revolução Espanhola. Para começar, falar um pouquinho o que era essa noção, o que era essa Espanha do ponto de vista socioeconômico. Né? O Selmo brilhantemente falou do aspecto político, e aí eu vou falar desse mesmo ponto de vista a partir do aspecto socioeconômico. Né? O que os trabalhadores espanhóis enfrentavam, isso já na década de 30. Para ter uma dimensão do que era essa Espanha, em regiões, principalmente da Andaluzia, o trabalho agrícola, a técnica de exploração do solo na Espanha, em alguns momentos se assemelhavam ao mesmo manejo do solo na transição do século V para o século VII depois de Cristo, ou seja, a transição do declínio do Império Romano para o início do que a gente entende por feudalismo. A técnica da exploração do solo na Andaluzia ainda permanecia a mesma. Né? Então, isso mostra o próprio atraso técnico-científico de um país, numa Europa, que a gente pode dizer central, né, da efervescência do capitalismo, ao mesmo tempo ele tinha técnicas arcaicas de produção do solo. Né? A própria economia espanhola é uma economia muito dependente, tanto da Inglaterra quanto da França. Né? O que os teóricos vão falar, por exemplo, falando de América Latina nos anos 60, sobre a economia da dependência e por aí vai, a Espanha ela já enfrentava esse problema no decorrer dos anos 30. Então, trabalhar essa dificuldade do que era essa economia, quando chega a crise econômica, por exemplo, de 29, basicamente ela acaba com a indústria espanhola. Ela quase deixa de existir. Né? O polo industrial espanhol ele acaba nesse contexto da crise econômica de 29. Quem vai recuperar esse polo industrial vão ser justamente os trabalhadores espanhóis vinculados à CNT e à UGT no contexto da Revolução Espanhola. Quando a gente fala do que é esse mundo do trabalho espanhol, né, o Selmo já fez uma boa apresentação desse contexto, né, a CNT, né, que era a anarco-sindicalista, e a UGT, vinculada ao Partido Socialista Operário Espanhol, que é até o que o Selmo falou, quando chega à Frente Popular nas eleições de 36, o presidente, né, da Espanha nesse contexto vai ser o Largo Caballero, e ele era nada mais nada menos do que anteriormente o ministro do Trabalho na Espanha. Né? Então, e também ele era líder sindical da UGT, então era a representação da UGT dentro do Estado espanhol. Né? Então, quando eles chegam neste período de concentração da Segunda República na Espanha, a situação capital-trabalho ela estava ainda em configuração, ainda estava se formando. Não à toa que os anos 30 é muito bacana da gente mencionar, porque muitas vezes a gente entende esse processo como uma revolução a partir de julho de 36. Só que durante os anos 30 a gente vai ter 4 tentativas insurrecionais antes da Revolução de Julho. Né? A gente vai ter a insurreição de Casas Viejas, vai ter insurreições na Andaluzia, a gente vai ter uma insurreição em Barcelona em 1933 que vai parar todo o transporte da Catalunha. Isso quase não é mencionado dentro da historiografia porque não foi uma revolução que radicalmente ela altera
essa ordem econômica, né? Isso só vai se modificar a partir de 36. Tá? E o que era a relação capital-trabalho nesse contexto? Né? Quando a gente fala nesse período, a gente tem uma efervescência dos conflitos sociais, né, na Espanha. Né? A gente percebe pelo número de greves, e quando eu falei daquelas insurreições, tanto de Barcelona quanto a de Casas Viejas, que é nessa transição final de 1932 e 1933, é o momento da efervescência das lutas sociais na Espanha que a gente percebe pelo número de greves ocasionadas nesse período, o número das jornadas perdidas e a quantidade de trabalhadores inseridos na greve. E aí, puxando esse gancho que o Selma também trouxe, pensando num país tão arcaico do ponto de vista político, com a repressão frequente, tanto que na Espanha vai ter um fenômeno muito importante chamado do pistoleirismo, que era, por exemplo, a luta de rua entre trabalhadores em greves e, vamos dizer assim, uma espécie de jagunço que patrões contratavam para assassinar lideranças grevistas. Né? Então isso aconteceu muito nos anos 30 e é justamente um emblema do que era essa Espanha nesse período, né? Do que era esse conflito social espanhol. E algo também que os anarquistas vão teorizar, do ponto de vista socioeconômico, a militante que depois vai ficar conhecida dentro do Mulheres Livres, a Teresa Claramunt, ela vai falar sobre o papel da mulher no mercado de trabalho, principalmente na Catalunha, e nesse contexto ela vai escrever um pequeno texto que sai na revista, né, das Mulheres Livres, chamado Contra o Stakhanovismo. O que era esse Stakhanovismo? Era um movimento que estava acontecendo na União Soviética dos anos 30, na época do grande debate econômico, de planificação, de constituição de uma economia socialista, sob o ponto de vista veiculado pelo Partido Comunista Soviético, aonde o trabalhador ele seria recompensado através da sua produtividade do trabalho. Ou seja, então esse caráter ainda monetário da retribuição, dos ganhos salariais, na União Soviética continuava sobre a classe trabalhadora. E aí a questão era, e a Teresa ela bate de modo muito certeiro nisso, se caso o trabalhador e a trabalhadora não atingisse essa meta, não é que ela não teria essa bonificação no salário, mas ela era caracterizada como uma contra-revolucionária, ou um contra-revolucionário que estava boicotando o trabalho no mundo soviético. E aí a gente sabe que a partir de 37, esses contra-revolucionários eram enviados para a Sibéria, né, para os campos de trabalho forçados, ou quando não eram fuzilados. Né. Se nem a grande camarilha do Partido Comunista escapou, né, o próprio Trotsky, né, como o Céu mencionou, também foi uma vítima desse processo, quem dirá os pobres trabalhadores que estavam inseridos nesse processo. E a Teresa ela escreve isso justamente para evitar que o movimento operário caísse também nessa justificativa do que era esse papel desse trabalho, do que era essa, vamos dizer assim, esse aumento da produtividade sob uma nova perspectiva econômica, mas que usava os mesmos mecanismos repressivos que os capitalistas estavam usando desde a formação do capitalismo enquanto um modo de produção. Tá? E o que foi a resposta da CNT enquanto uma organização sindical ou do ponto de vista de uma elaboração teórica? Em 1931, a CNT ela vai convocar o seu terceiro congresso nacional, e nesse congresso é onde vai ter os debates econômicos dentro do movimento, e onde eles vão trazer propostas de uma planificação parcial da economia sob uma perspectiva anarquista ou libertária. E algo que é interessante, né, quando a gente compara com a União Soviética. A União Soviética você tinha, pensando do ponto de vista até de uma educação anarquista, né, como o Rodrigo colocou cedo também, na União Soviética, quando você fala de debate de planificação econômica, vai ser ou economistas de formação, alto escalão do Partido Comunista, e a base, o que até então ainda existia o Soviets, ele acatava essa direção do Comitê Central do Partido e seguia a vida.
Aqui não, aqui quem está construindo essas propostas vão ser os próprios trabalhadores. Não tem uma liderança ou um teórico. Claro, vão ter esses militantes que vão se destacar nessas plenárias, né, nessas reuniões, mas essas decisões, ou seja, os ditames da CNT, vai passar pela aprovação das comissões nacionais de sindicatos, das comissões de fábrica, né, das comissões de trabalho no campo. E algo que aí eu trago justamente para pensar essa questão da relação campo-cidade é um conceito que, para quem é da geografia, você tem a disciplina de geografia econômica, mas os anarquistas, em 36, eles vão mencionar o termo geografia econômica para pensar uma proposta de uma economia anarquista que seja nacional do ponto de vista geográfico, não defendendo as limitações do Estado Nacional, mas pensando aquela fronteira geográfica mais artificial e pensando como que eles iam resolver esse problema do desenvolvimento econômico espanhol. Por exemplo, no Congresso de 31, que eles vão falar como os trabalhadores se apropriam dos recursos naturais da Espanha, que até então não eram utilizados para melhora da qualidade do trabalho e da capacidade econômica do país. Eles vão trabalhar essa diferença do atraso natural da Espanha ou estrutural da Espanha e também vão mencionar, pós a crise de 29, qual que é o balanço dele? A Espanha precisa se reindustrializar. Como que vai ser feito isso? Através dos órgãos de gestão da classe trabalhadora, que vão ser os comitês de fábrica, as comissões nacionais, né, as federações nacionais de indústrias, as federações nacionais agrícolas. A Espanha vai ser o primeiro país, pensando do ponto de vista do mundo do trabalho, a ter uma federação nacional agrícola, que vai pensar os problemas agrários de um país a partir da sua perspectiva nacional. Isso vai acontecer já em 1931. Uma nova reorganização dos polos industriais também vai surgir, porque até então, quando surge a Revolução, qual que vai ser o principal polo econômico? Vai ser a Catalunha e a região de Aragão do ponto de vista agrícola. Então, eles vão falar que para você ter uma relação campo-cidade que se organiza de modo mais efetivo, você precisa, por um lado, reindustrializar a Espanha, aumentar os seus polos industriais, ao mesmo tempo que a capacidade agrícola ela tem que ser aumentada, e ao mesmo tempo ela tem que ser acompanhada de um estudo da qualidade do solo, né, que hoje a galera da geografia faz isso na pedologia. E como isso seria feito? Através dos sindicatos agrícolas ou dos sindicatos agrários da CNT. Isso eles já vão fazer já em 1931. E esses relatórios eram publicados quinzenalmente nos dois jornais, no Solidária Obreira, que circulava em um peso muito grande na Catalunha, e o Tierra Libertar, que era um jornal da FAI, a Federação Anarquista Ibérica, que circulava do ponto de vista nacional, nesse contexto. Então, esses debates, essas teorizações, saíam quinzenalmente no jornal para que os trabalhadores pudessem ler, pudessem levar essas discussões para os seus sindicatos e, a partir daí, atuar nessa questão do desenvolvimento econômico. Tá? E esse daqui é o Diego Abad Santillan, vai ser um teórico. Ele é um membro da FAI, da CNT, né, atua nas duas organizações anarquistas, né, na Espanha, nesse contexto. E ele tem um livro que é antigo no Brasil, né, que é o Organismo Econômico da Revolução, né, de 1980, mas ele é pouco lido, pouco estudado do ponto de vista não só dentro da militância anarquista, mas de um modo geral, porque ele é um livro que vai definir o que é uma planificação econômica no anarquismo. Então, o Diego Abad Santillan, ele vai avançar coisas que a União Soviética estava enfrentando por aproximar uma perspectiva socialista de uma administração estatal, de um que a gente pode chamar de um capitalismo de Estado. O Diego Abad Santillan vai falar que os comitês que vão gerir uma economia, seja ela anarquista ou horizontal de um modo mais amplo, ela tem que estar vinculada o quê? Nas federações nacionais de indústria e nas federações nacionais agrícolas. Que é a partir dessa relação de baixo para cima
que você vai conseguir compreender quais são os problemas efetivos de um país, região por região, como que isso se aplica e como que isso pode ser resolvido pelas organizações operárias. Isso vai ser o primeiro pontapé inicial que a gente tem dessa discussão, vai ser o Diego Abad Santillán, que ele vai trazer uma perspectiva que é antiga desde o século XIX, o movimento anarquista, que é a ideia da comuna, ou comunalismo, que na Espanha vai ser traduzido pelo município livre, que é justamente a autogestão política e econômica regional. E aí, como que se resolve esse problema transcendendo o regional? Através desse federalismo, que ele perpassa essa abordagem regionalista e ele está integrada. Então, como que você trabalha essa relação campo e cidade, né? O trabalhador urbano e o trabalhador rural? É justamente esse federalismo dentro desses municípios livres, que a partir de uma planificação, ou seja, de um plano geral do que seria o papel do trabalho nessa sociedade anarquista, que eles vão conseguir acabar com essa sobreposição. Porque, para vocês terem uma ideia, em porcentagem, um trabalhador agrícola recebia de 30% a 40% menos que um trabalhador urbano. E aí, quando a gente fala trabalhador urbano, a gente está focando muito isso na Catalunha, que era o polo industrial naquele período da Espanha. Fora os atrasos no manejo do solo, na qualidade do solo. Né? Por exemplo, o Isaac Puente, ele era um médico, de formação, mas ele foi um dos principais teóricos econômicos da CNT. Ele vai lançar uma brochurinha chamada O Comunismo Libertário. Ela vai ter 3 edições na Espanha, dos anos 30. Ela vai ter uma edição de 32, uma em 33 e outra em 36. Juntando, a gente está falando de um livreto de aproximadamente 30 páginas que teve 60 mil exemplares impressos. Isso na CNT. E isso no intervalo de 4 anos. Então é muita coisa. Dentro desse trabalho, ele vai fazer uma análise do solo da Espanha, e não pensando o que foi produzido, mas qual que era a capacidade real produtiva. Porque, por exemplo, ele vai analisar o que foi produzido em pequena escala nessas regiões e vai trabalhar a composição daquele solo, os minerais que compõem ele, como que vai ser feito o processo de irrigação. Então, ele vai, nesse livreto, ele vai mostrar qual é a capacidade daquele solo e o que pode ser plantado nele, ser cultivado. Então, ele vai fazer um manejo de uma planificação agrária, que ele vai falar o que precisa melhorar naquele solo, o que a capacidade mineral daquele solo permite ser cultivado ali, dando uma ideia de que você aumente a capacidade produtiva da Espanha. E isso ele faz em porcentagem, ele coloca, por exemplo, região a região da Espanha. Porque, por exemplo, a Catalunha, ela é conhecida como o polo industrial da Espanha. E aí o Puente vai falar que a região rural, assim, da Catalunha, o solo é rico em manejo de cereais. E a Espanha importava cereais. Né? Quando eu falo assim, trigo, o arroz, por exemplo, isso a Espanha comprava principalmente da França e da Alemanha. Né? Então, ele mostra que a Espanha tinha um solo rico em minerais que poderia suprir essa necessidade e você garantiria uma manutenção equilibrada dessa produção agrícola. Né? Pode passar. Em 36, quando vai ter o Congresso, essas ideias, tanto do Puente, da Teresa Claramonte, do Diego Abad Santillán, vai ser a base da proclamação da CNT em 36, do que ela definia como comunismo libertário. E a partir daí é o que os trabalhadores vão utilizar para autogerir os campos e as fábricas, aí já no contexto da Revolução. Por exemplo, algo que vai ser importante para superar essa contraposição campo-cidade vai ser, no contexto já da Revolução, né, de junho de 36, garantir um real manejo do solo, como que esses sindicatos vão estar junto com as coletivizações, porque, por exemplo, para quem é das ciências humanas de um modo geral, provavelmente já ouviram falar de um historiador chamado Eric Hobsbawm.
Ele é um cara assim que é referência, historiador marxista, e ele fala, quando ele fala da Revolução Espanhola, ele só fala besteira. Honestamente falando. Exatamente. Eu quis ser um pouco mais gentil. E ele fala que ele é categórico no texto dele, principalmente na área dos extremos, falando que os anarquistas não tinham plano econômico, não tinha, por exemplo, atuação sindical na Espanha de um modo geral, falava que o reduto anarquista era a Catalunha, sendo que quando a gente vê o processo, a gente vê coletivizações em tudo quanto é canto, até em regiões que era controlado pelos falangistas, isso mostra a importância da CNT. E algo que é muito importante da gente destacar, pensando nessa relação campo-cidade, é que em Aragão, que é uma região agrícola muito importante, ela vai se constituir as coletivizações, essas coletivizações vão se federalizar no que a gente vai se chamar a Federação Agrícola Econômica de Aragão. Vai se tornar uma federação regional que vai cuidar, por exemplo, do intercâmbio local, vai cuidar do intercâmbio interregional, vai pensar como que vai ser feito essa troca econômica com regiões, por exemplo, como a Catalunha. E aí, mais um parênteses com a União Soviética, que enfrentou muito esse problema. Teve as coletivizações forçadas, né, liderada pelo stalinismo, que basicamente era uma requisição forçada do campo. O que os anarquistas, vendo esse processo, eles propuseram nesse momento? É o que a gente, eu usei esse termo para falar de uma dualidade econômica. No contexto da coletivização, você vivia de fato uma autogestão, onde os meios de produção eram coletivos e o produto do trabalho era socialmente distribuído na região. Só que, assim, eram coletivizações que elas não produziam apenas para a população, precisavam se manter, precisavam investir no desenvolvimento do modo de produção agrícola, do modo de produção industrial. Então, muitas regiões, principalmente que se organizou como federações interregionais, eles mantinham uma espécie de banco confederal administrado pela CNT, onde esse banco se constituía como um banco comum que participava desse circuito monetário, aonde você conseguiu obter aumento da moeda, diminuir a inflação desses produtos. E como que eles usavam esse banco? Para o comércio internacional. Então, algo que é pouco abordado, as coletividades, as federações de coletividades, tanto no campo quanto na cidade, exportavam seus produtos. Eram produtos que tinham uma qualidade maior. Tinha até propagandas em Aragão, que eram os cartazes, falavam assim, contra o fascismo, compre as laranjas espanholas, né? Que eram as laranjas que eram produzidas e exportadas pelas federações de coletividades. E aí, isso é muito louco, porque no primeiro período, que eu até coloquei, né, de 36 e 37, por que eu usei esse período e não até o final, lá em 39? Porque depois de 37, daí em diante, foi só para trás. Né? Então, esse processo revolucionário, essa continuidade de uma relação sem sobreposição campo-cidade, ela começou a se retrair. Né? Porque, por exemplo, para vocês terem uma ideia, em Vila de Olhosa, que é uma região que a gente pode chamar até de semiárida, na Espanha, eles construíram uma represa. Né? O Sindicato Agrícola de Vila de Olhosa, eles construíram uma represa e com essa represa eles conseguiram cultivar amendoeiras. Né? E isso era exportado porque até hoje, né, é caro, né, amêndoas, essas coisas, né? Então, imagina naquela época, era um produto que era exportado, quem comprava essa produção, isso era voltado para o mercado de luxo, por exemplo, na França. Né? E eles adquiriram diretamente com os coletivos, né, com os trabalhadores, né, os armazéns coletivizados, né? E como que isso vai se constituindo, né? Eu trouxe até um trecho aqui de uma geógrafa, que eu acho o trabalho dela excelente, que é da Nina Breibart, que ela analisa, o livro dela chama Anarquismo e Geografia. Né? Então, tem um capítulo dela que é especificamente falando sobre essa
Geografia Econômica da Revolução Espanhola. Né? Eu vou até ler um trechinho aqui do que ela fala. Né? Os coletivos que tratavam de conseguir um grau maior de autossuficiência dependiam muito da interdependência dos setores produtivos. Assim, os setores lucrativos eram estimulados a proporcionar apoio material e físico aos setores menos produtivos. Equipes de trabalho intra e intercomunais formadas por trabalhadores agrícolas e industriais também trocavam ferramentas, mão de obra e conhecimentos. Essas práticas permitiam aos coletivos rurais responder com maior facilidade às demandas cambiantes de mercadorias e aos obstáculos no fluxo de suprimentos produzidos pela guerra. Isso que ela traz é muito importante, porque algo que vai ser constituído, vai ser novo na Espanha, vai ser fábrica de tratores, né, que eles vão não só coletivizar indústrias metalúrgicas, isso em regiões que eram agrícolas, não, isso fora da Catalunha. Quando a guerra chega em 37, mais ou menos na metade de 37, começa a ter a retração dessas conquistas, essas fábricas de tratores desenvolvidas e colocadas em práticas pelos sindicatos, elas se transformam simplesmente em fábricas de blindados. Eles transformam a produção de trator na produção de blindados. E aí, trazendo novamente o Hobsbawm e as coisas que ele fala, né, da autogestão espanhola, ele vai falar que eram blindados de modo precário. Só que é pelo contrário. Hoje você tem um acervo disponibilizado pela Fundação Anselmo Lourenço, lá em Madrid, que mostra as fotos das fábricas, não só coletivizadas, mas das fábricas readaptadas para a produção bélica, que na Espanha era reduzida, porque eles também importavam produtos bélicos. O que eles vão fazer? Eles vão produzir blindados com esteira, vai produzir uma blindagem que aguenta munição de até 11,2 milímetros. Para vocês terem uma ideia, acima desse calibre só foi utilizado na Blitzkrieg durante a conquista da Polônia pelos nazistas. Então, um blindado feito por sindicatos operários aguentava a blindagem da munição dos falangistas. Isso só vai mudar um pouco quando os nazistas começam a intervir de fato no contexto da Revolução. E aí começam a surgir os problemas, né, dessa retração. Dentro desse processo, começam a surgir as lideranças senetistas que estavam vinculadas aos governos da Frente Popular. Juan García Oliver, Frederica Montseny, o próprio Diego Abad de Santillán, que vai participar do Comitê das Milícias Antifascistas, que era um órgão de poder dual na Catalunha. E aí há uma separação entre a revolução prática, produzida pelos sindicatos, pelos comitês de fábricas, pelas federações de agricultores, de camponeses, e essas lideranças dentro do Estado espanhol. Né? Até aquilo que o senhor falou da questão do dinheiro da Espanha. É verdade, o próprio Hobsbawm tem que assumir, né, tipo, o que aconteceu, porque quando eclode a Revolução, o Banco de Madrid ele tinha aproximadamente 10 bilhões de pesetas. Né? E quando eles precisam desse dinheiro para equilibrar novamente a guerra, quando aí os nazistas entraram com um municiamento bélico de alta tecnologia, esse dinheiro havia sumido, que era o dinheiro que a Frente Popular havia pago para a União Soviética para a compra das brigadas internacionalistas que vieram lutar na Espanha. Né? Não à toa que quando acontece esse processo de poder dual, essa cúpula da CNT fizeram coisas de fato interessantes do ponto de vista até das reformas, né, que a gente havia mencionado, só que eles esqueceram que havia uma revolução em curso. Então, enquanto eles lutavam, do ponto de vista do Estado, manter a revolução estava sendo destruída, principalmente pelas brigadas internacionalistas, né? Que começa o Partido Comunista Espanhol, junto com o PSUC, que era a vertente stalinista da Catalunha, que era o Partido Socialista Unificado da Catalunha, eles começam a boicotar as coletivizações, eles começam, por exemplo, porque o que vai acontecer nesse desfecho? Quando começa a ter esse desfecho da Revolução, né, esse declínio, vamos dizer assim,
eles precisavam manter a todo custo esse fervor revolucionário. Só que os trabalhadores, eles começam a fazer o quê? Recusar a entregar o excedente produtivo para a Frente Popular, que fazia uma parte desse intercâmbio com o exterior. Começam, por exemplo, a manter nas coletividades esse excedente monetário. Por quê? O que ia para lá, para a Frente Popular, não retornava para o desenvolvimento da Revolução, o desenvolvimento econômico da Espanha, desses empreendimentos revolucionários. O que, então, vai acontecer, se você tem uma manutenção do que está produzido, você vai ter muito produto em estoque, o valor desse produto vai diminuir, gera inflação interna, ou seja, como a moeda ainda está circulando mesmo no processo revolucionário, o preço desse produto vai baratear, e aí qual que vai ser a sua saída? Você vai, então, exportar esse produto. Só que se o produto está em estoque, e a gente está falando de uma produção nesse contexto agrícola, o que vai acontecer? Vai passar, vai estragar, então perde muita coisa. Então, com isso, esse produto encarece lá no mercado internacional, e internamente eles não conseguem suprir a demanda interna justamente porque o produto ele encareceu. Porque se ele está comercializando, ele vai ser vendido, por exemplo, em euro, né? Então não vai ser mais, não euro não, quero dizer, vai ser na libra, que é naquele momento, e isso encarece muito esses produtos. Aí começa a surgir processos de coletividades que vão deixar de existir porque não tem mais condição de comprar ferramenta, não tem como manter mão de obra. As brigadas internacionais, principalmente a comandada pelo Henrique Lister, vai ser a que vai destruir a Federação de Coletividades de Aragão, que fazia um intercâmbio, comércio exterior, desenvolveu técnicas agrícolas na região, vai ser destruída pelas forças que deviam defender o processo revolucionário, são elas que vão destruir. Para vocês terem uma ideia, quando o Franco chega em Aragão, já não existe mais coletivização. O próprio campo republicano fez esse favor, os falangistas, e aí quando eles chegam lá já não existe mais. A Catalunha, por exemplo, a partir de 1937, vai surgir a Federação Amigos de Durruti, que vai usar o Durruti como uma memória dessa disciplina revolucionária para trazer essa liderança da CNT de volta aos rumos da Revolução. Não vai ser bem sucedido, porque essa cúpula da CNT ela vai estar tão empreendida na ideia de resolver esses problemas políticos que vai simplesmente ignorar a Revolução, né? A própria Catalunha, muitas indústrias, eles vão começar a perder mercado. Para vocês terem uma ideia, o Partido Comunista Espanhol, com a Dolores Ibárruri, que vai ser a maior liderança do Partido Comunista durante a Revolução Espanhola, ela vai decretar, vamos dizer assim, que ela tinha uma força dentro do Estado republicano muito grande, o Partido Comunista vai ter essa força muito grande, e ela vai começar a investir nas indústrias que eram de propriedade privada, para que essa indústria conseguisse ter um desenvolvimento melhor do que as indústrias coletivizadas, para que essas indústrias sufocassem economicamente e acabassem sendo destruídas. Então, quando a gente fala, tem de fato esses erros de análise do próprio movimento anarquista, mas esses empreendimentos, eles também foram sufocados dentro do próprio campo republicano, com a grande participação do stalinismo, né, na Espanha. E aí, de um modo geral, nessa fala aqui, foi mais para mostrar que, de fato, houve uma tentativa de pensar essa relação campo-cidade, onde não houvesse sobreposição, onde houvesse desenvolvimento econômico, onde mudasse a capacidade produtiva da Espanha, isso tudo controlado por órgãos de autogestão do movimento operário. E aí, de um modo geral, foi isso. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade e a gente está aberto ao debate. Obrigado, gente.